Camus escreveu O Estrangeiro quando ele se recuperava de uma tuberculose. E um mundo que ainda não havia cicatrizado das feridas provocadas pela Primeira Grande Guerra Mundial, esse mundo fervilhava pelo avanço do nazifascismo e pela consolidação do comunismo. Portanto, Camus escreve O Estrangeiro com a presença marcante da morte. Morte é essa que lhe rondava como sujeito por causa da doença, morte é essa propagada pelo nazifascismo e pelo comunismo, ideologias altamente distópicas e necrofílicas. Portanto, Camus é como se ele amalgamasse o sujeito e a sociedade, tecendo com os fios do absurdo, né, tecendo com os fios do absurdo uma rede única na qual ele englobava o sujeito e o mundo unidos pelas teias do absurdo. O personagem Meursault é um personagem que denuncia o absurdo do mundo. Ele próprio é um absurdo. E o que é o absurdo do mundo? O absurdo do mundo é você ter a consciência de que o universo não dá a mínima para ti, que o universo não tem nenhuma participação na sua vida ou no seu destino, que não existe uma explicação para o sofrimento, que não existe uma explicação para a morte, que o indivíduo está só no mundo, né? O indivíduo está sozinho, não existe nenhuma força superior a velar por ele, né? A morte é o grande absurdo, a morte é o inexplicável, a morte é o irracional. Durante milênios, os homens inventaram deuses e esses deuses afugentaram o absurdo da vida. Mas nos últimos séculos, esses deuses começaram a definhar e a morrer, deixando o sujeito solitário no mundo, deixando o sujeito órfão no mundo, deixando o sujeito estrangeiro no mundo, não é? Não é à toa que o Camus escreve esse livro numa época em que, além de se sentir como um estrangeiro do ponto de vista metafísico, o indivíduo também se sentia como um estrangeiro do ponto de vista da conjuntura da política, uma vez que muitas pessoas passaram a se sentir estrangeiros na sua própria terra natal, onde eram então escravizadas, eram presas, eram assassinadas por aquelas ideologias que então predominavam naquele momento político. Portanto, além dessa angústia existencial, essa angústia metafísica que o Camus vem nos falar, existia a própria angústia de todo um período. E o Camus trabalha tudo isso aí nesse romance curto, nesse romance O Estrangeiro. Então, esses deuses passam a ficar obsoletos, os deuses passam a ficarem desocupados, eles não são mais utilizados nas explicações para o sofrimento, não são mais utilizados para se explicar a finitude, né? E o homem se sente obrigado ou torna-se obrigado a encontrar explicações dentro de uma trajetória puramente humana, estritamente humana. Então o homem começa a criar narrativas, né? A narrativas que pudessem dar explicações, né? Para o sofrimento do cotidiano e até mesmo esse sofrimento metafísico. E aí foram criadas essas grandes utopias como o nazismo, como o fascismo,
como o comunismo, que se transformaram rapidamente em verdadeiras distopias, né? O fracasso dessas utopias se mostraram de forma rápida, e o Camus havia percebido esse fracasso dessas utopias. Tudo isso irá, obviamente, fazer parte do livro do Camus, o Estrangeiro. No livro do Camus, o personagem Meursault é um personagem que está sendo levado pela vida, né? Ele é um personagem do efêmero, é um personagem do transitório, é um personagem do acidente, né? O Meursault, a mãe morre, ele tanto faz como tanto fez. O Raymond quer ser seu amigo, mas ele é um aprendiz de mafioso. Tudo bem, quer ser meu amigo, então pode ser. Tem uma mulher que é apaixonada por ele, quer casar com ele. Para ele, tanto faz. Se ela quer casar, ele casa. Se não quer casar, não casa. Quer dizer, o personagem Meursault é um personagem do absurdo. Muitas dessas práticas do Meursault são comuns para nós também, né? É bem possível que sigamos uma profissão que não queremos, podemos até mesmo casar com uma pessoa que a gente não ame tanto, podemos morar na cidade A ou na cidade B porque outra pessoa quer. Então nós também tomamos pequenas medidas, assumimos determinados atos que são absurdos na nossa vida, é verdade? Mas o personagem de Camus é um personagem estereotipado, o Meursault é um personagem estereotipado porque ele resume o absurdo da vida, né? Ele faz tudo junto, o que seria praticamente impossível, né, de um indivíduo fazer. E o Meursault é um personagem que ele se relaciona com a vida, mas a relação dele é maior com a natureza. A relação dele não é com as pessoas, não é com o humano, né? Ele tem uma extrema dificuldade de se adaptar às regras sociais, às etiquetas sociais, às mentiras sociais, que são fundamentais para a vida em sociedade. Então o Meursault, ele não aceita mentir, então ele é infantil, ele é sincero demais, né? A mãe morreu, mas ele não sofreu tanto, e ele não procura esconder isso. Depois, esse crescendo com essa, digamos, com essa insensibilidade para o outro, né? Esse pouco se incomoda com o outro, ele vai chegando num ponto tal que ele chega a cometer um assassinato. Então, quando ele comete o assassinato, então ele é preso, né? Então, o indivíduo que não segue as regras sociais, e todas as tradições têm suas regras e exigem que as pessoas sigam essas regras, se o sujeito não segue essas regras sociais, a vida em sociedade fica impossível. E Meursault é um sujeito que não segue as regras, ditadas pela tradição aonde ele vive. E esse sujeito é um perigo, então ele tem que ser recolhido, né? E ele vai ser ou tratado como louco, ou vai ser aprisionado e condenado, e, conforme for, até mesmo executado, porque é um sujeito que para ele a vida tanto faz como tanto fez. Ele matou o árabe, mas não se arrepende. Um árabe que não havia feito nada de mal para ele, mas ele não se arrepende. Então, a sociedade tem um temor muito grande dessas pessoas, e com razão, porque essa pessoa pode matar uma criança que dorme, pode envenenar uma cidade, ou pode apertar um botão nuclear que destruirá o mundo, por que não? Se viver tanto faz como tanto fez, às vezes nem quero matar uma pessoa, mas se alguém me pede, por que não fazê-lo, né? Por que não fazê-lo? Então o Meursault é um personagem
que ele vai vivendo a vida de acordo com o que a vida vai lhe proporcionando. Para ele, tanto faz ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, morar na cidade A ou morar na cidade B, ficar noivo, casar, namorar. Para ele, tanto faz uma coisa ou outra. Meursault é um sujeito que se relaciona com o mundo, mas não se relaciona com as pessoas. Para ele, esse relacionamento com as pessoas é um relacionamento extremamente indiferente. O que marca nele, inclusive no próprio nome, né, Meursault, que quer dizer mar e sol, o que marca nele é esse apego à natureza, né? Mostrando a dificuldade de socialização do personagem, né? Há um apego. Quando ele lhe pergunta por que você matou o árabe, ele pensa e diz: eu matei o árabe por causa do sol, estava muito quente e eu fiquei perturbado por causa do sol, e por causa do sol eu atirei no árabe, dei 5 tiros nele e matei o árabe, não é? E ele acredita estar falando a verdade, né? Ele acredita falando a verdade. O sol é o astro do calor das emoções, né? É o astro da sensualidade, né? O calor, todas as estufas têm calor, o calor impulsiona a vida, né? Mas o calor também impulsiona a morte, né? O Meursault assassina o árabe porque ele acredita que o calor do sol o estimulou, né? Então o Meursault é um sujeito comandado pela natureza. O Meursault é um sujeito que não se humanizou, né? Há um domínio da natureza sobre o personagem. O Meursault é um personagem que ele chega a assustar, né? Essa negação, né, em se relacionar com o outro, né? No romance O Estrangeiro, do Camus, nós vamos encontrar ali ecos, né, do niilismo de Nietzsche, né? Do labirinto de Kafka, da melancolia de Kierkegaard, né? Todos são autores que influenciaram bastante o Camus nessa sua criação, né, da filosofia do absurdo, que ele depois esclarece um pouco mais na sua obra O Mito de Sísifo, e também na sua peça Calígula, né, onde ele vai tratar desse absurdo da vida, né, do sujeito absurdo, né, da dificuldade que é quando o sujeito percebe o absurdo da vida em continuar a viver. O Vargas Llosa, no seu livro A Verdade das Mentiras, o Vargas Llosa diz que o estrangeiro, de certo modo, antecipa a época em que vivemos, né? Uma época do instantâneo, uma época do momentâneo, uma época onde as tradições religiosas não existem mais, uma época onde o sujeito é um sujeito do momento, né? Onde o sujeito não crê mais em Deus, onde o sujeito não crê mais na razão, onde o sujeito não crê mais em nada, né? É um sujeito do efêmero, né? É um sujeito desespiritualizado, é um sujeito desumanizado, né? É um sujeito artificializado, né? O Meursault lembra muito, né? Apesar de ter sido escrito há muitas décadas atrás, ele lembra o sujeito contemporâneo. O Meursault é condenado não porque assassinou o árabe, ele seria facilmente inocentado, porque ele era réu primário, ele tinha emprego fixo, ele era um francês que morava em Argel, né? O árabe, na época, em Argel, era um cidadão de terceira categoria. E o árabe estava armado com uma faca, né? Então, se ele alegasse legítima defesa, coisa que ele não alegou, porque ele não se sentiu, de certo modo, ameaçado pelo árabe, né? Ele culpa o sol, né? Ele diz que é o sol que foi o culpado, ele seria inocentado, mas ele nega até ao final a se defender mentindo, né? Então o Meursault é um personagem da verdade, mas é uma verdade primitiva, é uma verdade infantil, é uma verdade que é impossível de se manter
no mundo das convenções sociais, no mundo das mentiras sociais, que são fundamentais para se manter a vida, em sociedade. O Vargas Llosa diz que não mandaria o Meursault para a guilhotina, não iria decretar a pena capital para o Meursault, porque ele não acredita na pena capital. Ele sabe que o tribunal foi um tribunal absurdo, porque o tribunal não matou, né? O crime do Meursault foi um crime absurdo. Ele mata um árabe sem praticamente nenhum motivo. É um crime absurdo. E a condenação do tribunal é uma condenação mais absurda ainda, porque não o condena por esse crime absurdo, mas o condena porque ele é um sujeito que não assume o papel social, né, que ele deveria representar nesse grande teatro em que todos nós vivemos. Por isso que ele é condenado, porque não chorou quando a mãe morreu, porque ele sentiu prazer diante do caixão da mãe ao se alimentar, ao fumar um cigarro. Ele, quer dizer, depois que a mãe morreu, no dia seguinte, ele foi com a namorada no cinema assistir uma comédia, depois ele foi tomar banho de mar, depois ele foi transar com a namorada. Quer dizer, o Meursault, ele foi condenado por isso, né? Os jurados o condenam não porque ele cometeu um crime, um assassinato, mas porque ele teve um comportamento absurdo, um comportamento que não se aceitava, né? Ele não aceitava cumprir o papel social que ele era destinado naquele momento, e por isso ele foi assassinado. Então o Vargas Llosa diz que não condenaria o Meursault à morte porque ele não acredita na pena da morte como uma solução, né? Mas que ele também não choraria pela morte de Meursault. Eu concordo plenamente com o Vargas Llosa e também não iria chorar pela morte do Meursault.